A economia do Brasil, afinal de contas, começou a crescer? Olha, nós estamos seguidamente há 5 anos em retração ou estagnação econômica, como queiram. Faz muito tempo que o país não passa prolongadamente, sucessivamente, por tanto tempo com a economia no vermelho, como as pessoas dizem popularmente. E isso tem como principal sintoma, principal e mais dolorido sintoma, o desemprego. Não podemos perder de vista que temos mais de 13 milhões de pessoas na expectativa de ter uma atividade, e isso já faz um bom tempo. Desde o início do ano, várias medidas foram tomadas na macroeconomia, na perspectiva de o país voltar a crescer. E a partir de setembro, último de outubro, alguns indicadores, timidamente, mas de forma progressiva, passam a sinalizar um novo ciclo de crescimento econômico. É o caso, por exemplo, prestação de serviços, que é um termômetro muito interessante para o país. É o caso do setor de embalagens, um outro termômetro importante para a economia. As próprias receitas do governo têm apontado timidamente nessa direção. A injeção de recursos através do FGTS também apontou nessa direção. Os atores, as autoridades monetárias estão prognosticando que a partir desse mês de dezembro, essa curva ascendente, esse azular, digamos assim, da economia brasileira vai tender a se acentuar de maneira consistente. Ou seja, todos os indicadores, todo o prenúncio na perspectiva de que teremos um 2020 bem menos rigoroso do ponto de vista econômico do que foram os anos de 2018, 2017 e está sendo 2019 particularmente. Mas eu queria pontuar um aspecto importante, que é a questão do desemprego que eu mencionei há pouco. Quando o Brasil entrou na crise, lá atrás, no ano de 2014, o mundo do trabalho era bem diferente desse mundo do trabalho que estamos vivenciando na atualidade. Ou seja, através, principalmente, das inovações tecnológicas, houve um redesenho das oportunidades no mercado de trabalho. E talvez uma parte expressiva desses 13 milhões de desempregados não esteja apta para esse novo mundo do emprego. A nova realidade de ocupação no mercado de trabalho. Eu digo isso porque, em função dessa realidade, desse reencontro do país com a economia ativa e crescente, o termômetro do desemprego poderá ter uma evolução bem mais lenta do que o restante da economia. E isso faz com que alguns mecanismos governamentais sejam indispensáveis para atuar justamente nessa direção, principalmente no que diz respeito à reciclagem e à formação de mão de obra. Talvez esse seja um capítulo relevante a ser atacado pelas autoridades no ano de 2020. As parcerias comerciais que o Brasil tem alinhavado nos últimos meses também apontam na direção de que vamos ter um 2020 muito mais alentador para o país. Já se disse, e é bom repisar isso, que a reforma da Previdência, que está sendo colocada em prática, era uma premissa importante para essa retomada da atividade econômica, no sentido de dar confiança aos investidores internacionais, mas ela não tem uma espécie de vara de condão que vai resolver todos os problemas econômicos do país como num passe de mágica. Hoje, a grande atenção se volta principalmente para o setor industrial. É um dos pilares importantes para o desenvolvimento econômico, mas que ainda não dá sinais de entrar num ritmo
frenético, ou pelo menos constante de elevação de sua capacidade produtiva. Nós temos hoje, no Parque Fabril brasileiro, grosso modo, uma capacidade instalada ociosa que gira aí entre 30% e 40% dessa capacidade instalada. Por outro lado, e já vou me encaminhando para encerrar, devo pontuar uma variável muito importante na geração de atividade econômica, que é a construção civil. A construção civil é uma cadeia produtiva que movimenta várias outras cadeias produtivas. Da mão de obra, em muitos casos uma mão de obra não necessariamente especializada, a vários segmentos, como a importante indústria do cimento, a indústria de tijolos, material de construção, material de acabamento, uma grande rede de fábricas, de atividades comerciais que giram em torno da construção civil. A construção civil é, na linguagem econômica, uma espécie de injeção na veia. O investimento nela implica rapidamente uma ativação de uma vasta cadeia produtiva. E a Caixa Econômica Federal, nos últimos meses ou semanas, tem impulsionado, estimulado esse setor da construção civil através de reduções sucessivas na taxa de juros praticada para o financiamento imobiliário. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, há poucos dias esteve em Campina Grande e disse que nas 3 primeiras semanas de redução desse crédito imobiliário, a Caixa conseguiu financiar, somente com essa redução da taxa de juros, algo em torno de 3 bilhões de reais no mercado imobiliário de todo o país, e que ele aposta que isso só tende a triplicar ao longo dos próximos meses. Portanto, talvez a construção civil seja a locomotiva do segmento industrial nessa ampla retomada que todos desejamos para a atividade econômica no país. Eu diria melhor para concluir: todos desejamos, não. Todos nós carecemos e precisamos dela. Até o nosso próximo encontro. Queria agradecer a quem já está inscrito no canal, nos acompanhando, e quem ainda não se inscreveu, tem aqui embaixo a oportunidade de fazer isso, tem um sinozinho que você pode ativar e receber as nossas próximas interações automaticamente. Também estou aberto para comentários, para perguntas, para sugestões de temas, tudo depende de você, é só fazer a indicação abaixo.